Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o Nicolas do Digério e vamos para mais um vídeo do nosso canal. Bom, você já ouviu falar em Bitcoin, mas ainda não tem certeza como ele funciona, certo? Nesse vídeo, então, eu quero trazer alguns dos mistérios por trás dessa criptomoeda, que tem mudado o mundo e também tem mudado a forma como nós enxergamos o dinheiro na economia. Desde a criação dela em 2009, ela tem causado ondas no mundo financeiro e a cada dia que passa, ela tem se tornado cada vez mais poderosa na economia global. Então, prepare-se. Esse vídeo vai te surpreender e você vai ficar emocionado com as possibilidades dessa criptomoeda. Mas para começar, vamos relembrar de forma bem acessível, bem simples, do que é o Bitcoin e de como ele funciona. Basicamente, o Bitcoin ele é uma criptomoeda que seria uma moeda digital que tem como base na sua fundamentação uma tecnologia chamada blockchain. Essa tecnologia blockchain significa que ela funciona o Bitcoin de forma descentralizada, controlada apenas por computadores e não por governo. Então a tecnologia blockchain é a base que dá sustentabilidade para o Bitcoin e é uma tecnologia descentralizada. Por conta da tecnologia blockchain, isso permite que o Bitcoin seja transacionado, enviado ou recebido ao redor do mundo sem interferência de governos. Isso também possibilita que ele não seja controlado por nenhum governo ou até mesmo emitido por um governo. Fato muito importante também é que o Bitcoin possui uma quantidade limitada, então diferente do nosso dinheiro que pode existir a quantidade o quanto nós quisermos, existe uma quantidade limitada. E essa quantidade é de 21 milhões de unidades. Isso não pode ser alterado. E por isso existe uma certa especulação por trás do Bitcoin. Quando nós falamos de Bitcoin, quando nós falamos do impacto econômico que ele tem trazido ao mundo, a gente não pode deixar de falar de algo chamado halving. E o que é o halving? Provavelmente muitos de vocês não fazem ideia do que seja isso. O halving, explicando aqui para você, é um evento que acontece a cada 4 anos aproximadamente. Por que a cada 4 anos? Porque ocorre a cada 210 mil blocos minerados. Só que, como cada bloco demora uma média de 10 minutos para ser minerado, se nós pegarmos um e multiplicar pelo outro e dividir pela quantidade de dias, nós vamos ver que daria aproximadamente 4 anos entre um halving e outro, certo? E quando a gente fala de halving, eu também quero trazer aqui alguns pontos importantes em relação ao halving, que é a base até aqui do nosso vídeo. Porque o Bitcoin ele tem um impacto global, ele tem trazido melhorias ao mundo, só que a gente precisa entender quais são os fatores que fazem com que ele tenha essa exposição. Então, como eu mencionei, o halving é um evento programado que acontece a cada 210 mil blocos e o próximo halving tá para acontecer em 2024. Hoje, dia 6 de dezembro de 2023, restam apenas uma média de 132 dias para o próximo halving de 2024. Então a gente já consegue antever o que vai acontecer. Uma curiosidade bem importante, por que 210 mil blocos, né? Ele foi escolhido, esse número, pelo criador do Bitcoin para controlar a escassez e controlar a oferta de Bitcoins no mercado. Como o halving é um dos principais mecanismos de escassez do Bitcoin, eu quero trazer aqui 3 pontos importantes para o Bitcoin em si, referente a esse evento chamado halving. Em seguida, eu quero trazer algo em relação ao governo e a economias nesse sentido. Outro ponto muito importante que a gente poderia colocar aqui agora é que o halving tem impacto direto na oferta. Então, o que é na prática o halving? O halving vai acontecer a cada 4 anos, a cada 210 mil blocos, e ele vai impactar na escassez do ativo. E por que ele impacta na escassez do Bitcoin? Ele vai impactar pelo fato de reduzir a recompensa dos mineradores pela metade. E o que seriam essas recompensas? Hoje, quando um conjunto de transações é verificada pelos mineradores, mineradores são aquelas pessoas que verificam as transações, eles recebem uma recompensa por estar fazendo esse tipo de serviço. E essa recompensa
são novos Bitcoin. Então, sempre que um bloco é minerado, surgem novos Bitcoins. E esses Bitcoins são divididos entre os mineradores. E quando isso acontece, vão sendo criados novos Bitcoins, e é por isso que existe uma quantidade máxima. E é por isso que não são todos os bitcoins que estão em circulação. Hoje existe aí uma média de 19 milhões 560 mil bitcoins em circulação e 21 milhões ainda vão existir. Então ainda tem alguns bitcoins a serem minerados, certo? E quando isso acontece, essa recompensa dos mineradores, ela reduz pela metade. E quando ela reduz pela metade, isso faz com que a oferta do Bitcoin no mercado caia pela metade. E isso pode afetar a oferta e demanda do ativo, o que pode levar a um aumento de preço. Quando a gente pega a escassez, é como o exemplo que eu utilizei lá no meu primeiro vídeo, em que a gente pegou o exemplo de um Fiat Uno, aquele Fire Mille. Então, quando a gente tem muitas unidades, ele acaba sendo algo mais popular, mais acessível a todos. Mas se a gente tivesse apenas um Fire Mille, ele seria muito disputado e ele teria um outro preço pelo motivo dele ser escasso. É a mesma coisa que eu chegar em uma venda e comentar que eu tenho só um produto para vender. Isso seria diferente de que se eu falasse eu tenho bilhões desse produto para vender. Isso não geraria o gatilho nas pessoas de escassez do ativo ou do produto que eu estou vendendo. Ou se a gente pega um outro exemplo que está mais na mão das pessoas, se a gente pegar um celular da Apple, e a gente pega ali o 15 Pro Max e comenta que só vai existir 100 mil unidades, limite dele, não vai existir mais do que essa quantidade. Vocês conseguem imaginar qual seria o preço desse celular se ele tivesse essa quantidade limite? Então, se a gente olhar para todas as pessoas do mundo, elas não vão conseguir comprar esse celular. E sim apenas um grupo seleto de pessoas. Ou seja, as pessoas compram e vendem mais caro, porque se torna mais raro, nesse caso, com o celular. E esse efeito acontece da mesma forma com o Bitcoin. Outro exemplo é o dinheiro. Imagina que você tem uma caixa com 100 moedas de R$ 1 ou com 100 moedas de $1. E você decide gastar apenas uma moeda por dia. Então, essas 100 moedas vão durar aproximadamente 3 meses. Só que se você decidir gastar essa moeda toda de uma vez, elas vão acabar rapidamente e você não vai ter mais dinheiro. E esse exemplo da caixa é muito semelhante ao Bitcoin, que tem apenas 21 milhões de unidades. Então, quando você tem uma oferta limitada e você também tem o controle da oferta, da emissão disso, você reduz, obviamente, a possibilidade de inflação naquele ativo. E você aumenta a escassez. E isso faz com que o preço, muito provável, suba. E é o que aconteceu nos anos anteriores do Bitcoin. Então já teve esse fenômeno diversas vezes, inclusive 2020, onde eu estava acompanhando e ali naquele primeiro momento eu estava exposto ao mercado e consegui sentir a volatilidade, sentir a alta e o que o halving pode proporcionar nesse mercado. E qual que é a possível consequência do halving, né? Se a gente olhar o aumento de preço, isso é positivo. Uma outra coisa que o halving pode impactar é a competitividade entre os mineradores e, consequentemente, a segurança da rede. Por quê? Quando a gente diminui a recompensa, alguns mineradores podem ficar estrangulados e optar com que desligassem as suas máquinas. E quando eles desligam as máquinas, porque muitas vezes o valor está menor e pagou um valor X nessas máquinas e não está mais valendo a pena, pode levar uma diminuição na potência da rede e, consequentemente, a rede se torna um pouco mais vulnerável. Eu acredito que essa consequência, apesar dela poder existir, é muito difícil que isso realmente impacte tanto a nível de não tornar o mercado não tão seguro. Até porque o Bitcoin tem um mecanismo de dificuldade na rede, ou seja, aconteceu o halving e muitas máquinas foram desligadas. A rede altamente se ajusta para que aquelas pessoas que permaneceram na rede consigam fazer com que aqueles blocos sejam minerados. Então, eu até colocaria isso como uma consequência, mas eu não colocaria isso como um fator preocupante. Uma coisa é certa, a gente não pode deixar de falar aqui que o halving de 2024 vai ser um evento extremamente importante, que vai impactar diretamente oferta e demanda do Bitcoin e, consequentemente, o preço dele. E uma coisa que a gente tem que ficar ciente é que o mercado pode mudar.
pode acontecer uma série de coisas boas e pode acontecer uma série de coisas ruins. Mas uma coisa que é muito atrativo em relação ao halving é que nós conseguimos prever esse tipo de acontecimento, esse tipo de evento. E quando a gente prevê que a oferta vai cair pela metade, a gente consegue se preparar antes do evento acontecer. Então a gente meio que já consegue saber o resultado e pode se preparar antes do tempo. Então, por que você não se prepara? Por que você não vai lá e compra o Bitcoin agora? Por que você não vai lá e compra o Bitcoin, guarda na carteira e espera? Porque muitas vezes a gente fica com medo. Quero trazer aqui algumas coisas bem legais em relação ao Bitcoin e à moeda fiduciária. Qual é o principal fator que torna o Bitcoin tão poderoso e que torna o Bitcoin um ativo tão atraente? O primeiro ponto que eu colocaria aqui seria a descentralização do Bitcoin em relação às moedas fiduciárias. Bitcoin roda em blockchain, como eu comentei, ninguém controla, ninguém consegue banir, ninguém consegue coibir a utilização, e essa descentralização traz uma vantagem competitiva em relação às moedas fiduciárias. Então, Bitcoin utiliza a tecnologia blockchain, não pode ser controlada, dados descentralizados, você consegue utilizar de forma independente das políticas monetárias cambiais de cada nação, de cada país. E o que é isso na prática? O Brasil tem sua política cambial, o Brasil tem sua política fiscal, o Brasil tem sua política monetária, e o real é a consequência de todas essas políticas que eles estão conduzindo. E o Bitcoin não tem isso. Não tem política monetária, não tem política cambial, não tem nada disso. Então, isso é um trunfo em relação às moedas fiduciárias. E outro fator aqui também batendo um trunfo em relação à moeda fiduciária é a sua escassez programada. E o que é isso? É um limite de 21 milhões de unidades até o final da sua concepção. Ou seja, a gente sabe que existe uma quantidade limitada em relação a todas as moedas. Isso pode também trazer uma estabilidade no preço ao longo prazo, não agora que nós temos muita volatilidade, mas no longo prazo a gente pode ter uma escassez por conta disso. Uma outra coisa que talvez é o mais importante é que o Bitcoin traz uma segurança e privatização para as transações financeiras, algo que com as moedas fiduciárias não existe tanto. Por quê? Com o Bitcoin, todas as transações são registradas na blockchain. Então, a gente consegue o quê? Proteger essas informações com a criptografia e também proteger de forma anônima algumas informações. Então, isso é muito importante. Só que se a gente olha por outro lado, os governos não gostam tanto assim das criptomoedas. Quem que nunca ouviu, o governo tal quer banir o Bitcoin, o Warren Buffett falando que o Bitcoin não presta? É que, na verdade, a maioria dos governos, se não todos, temem a descentralização e a independência do Bitcoin, porque eles simplesmente tirariam o controle deles sobre a economia deles e as finanças de determinados países. Então, eles temem essa possibilidade em o Bitcoin vai ser utilizado para coisas ilegais, lavagem de dinheiro, evasão fiscal. E tudo bem, é uma dúvida real, mas colocar no pacote todas essas dúvidas, eu acho ruim. Óbvio, se a gente olhar a maioria dos governos, eles não enxergam com bons olhos. Só que a gente também vê países que estão enxergando isso com bons olhos. E isso pode trazer uma vantagem competitiva para aquele país. Então, por quê? Vou citar aqui alguns exemplos que países poderiam se beneficiar se usassem o Bitcoin no seu país. E o primeiro seria a arrecadação de impostos. Então, se você regulamenta e fiscaliza as transações de Bitcoin, o governo pode arrecadar mais impostos com as transações de criptomoedas. Então, aqui no Brasil, a gente viu isso com a iene. Então, toda transação P2P, toda transação em exchange, e o governo sabe quanto está sendo negociado. E ele sabe dos impostos a serem arrecadados. E uma outra coisa, redução de evasão fiscal. Então, como a gente pode utilizar o Bitcoin para enviar para qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, sem que o governo saiba, então a gente consegue o quê? A gente consegue proteger o país utilizando o Bitcoin, porque as pessoas não vão mais fazer uma evasão fiscal, porque vão usar um registro contábil descentralizado e que vai manter os registros em todas as operações.
E outra coisa muito interessante, que inclusive aconteceu ali em Jericoacoara, que é a inclusão financeira. E ele pode o quê? Ele pode ajudar a incluir pessoas financeiramente que tenham acesso a serviços tradicionais ou até mesmo aquelas pessoas que vivem em áreas remotas do país. Então isso pode o quê? Isso pode ajudar a impulsionar economicamente determinados lugares. E uma outra coisa bacana, a diversificação das reservas. Então, sabe a reserva cambial? Aquilo que nós temos aqui no Brasil para controlar muitas vezes e para ajudar essa parte fiscal, contábil e tudo mais? Então, a diversificação das reservas poderiam então ser feitas em Bitcoin também, dólar, euro e outras moedas. E Bitcoin também, para ajudar ali nas flutuações cambiais, risco contra a inflação e outras coisas nesse sentido. E também não podemos colocar aqui a inovação tecnológica. Isso também traria uma renovação, uma repaginada na tecnologia financeira de uma certa forma. E uma coisa muito interessante é que se a gente pegar aqui no item 4, que são diversificações de reservas, e já para a gente explorar o potencial aqui do Bitcoin, é que alguns governos eles estão lidando de uma forma e outros governos de outras. E enquanto uns proíbem o uso, outros governos acabam utilizando o Bitcoin de alguma forma. E quando a gente considera que países podem olhar e diversificar as suas reservas cambiais em Bitcoin, ou seja, deixar de ter moedas fiduciárias e passar a ter Bitcoin, a gente vê que o país ele poderia se beneficiar da alta do ativo e de uma possível quebra das moedas fiduciárias, né? E hoje as reservas cambiais são basicamente dólar, euro e ouro, mas ativos também são utilizados, só que de ativos mais o ouro ali, como eu mencionei. E poderiam ser utilizados também agora, incluindo o Bitcoin. E por que é importante, né, a diversificação de reservas cambiais? Para proteger os governos de risco contra a inflação e de flutuações cambiais. Então, por exemplo, se uma economia estiver passando por algum problema e a moeda local estiver desvalorizando muito rapidamente, por exemplo, Argentina, Líbano e essas coisas, as reservas cambiais elas podem desvalorizar junto. E se você tem uma parte da reserva cambial em Bitcoin ou em alguma moeda fiduciária boa, o governo, nesse caso, estaria diversificando os riscos e estaria protegendo a economia naquele sentido, né? E como eu comentei, né, o Bitcoin tem escassez programada e uma série de benefícios. Então, é importante a gente ver isso. E quando a gente olha reservas cambiais, olha o tamanho. Só para vocês terem uma ideia, segundo o Banco Mundial, os Estados Unidos têm reservas cambiais na casa de 130 bi de dólar, ok? Nada demais para um país como os Estados Unidos. E a China vem em segundo lugar com 3,2 trilhões de dólares. O Japão, 1,3 tri. E aí, outros países com reservas cambiais significativas também incluem Alemanha, 500 bi. França, 400 bi. Coreia do Sul, com 400 bi. E outros países ali em desenvolvimento têm reservas cambiais bem menores. O Brasil fica aí na faixa de quase 380 bi. E a Rússia aí com quase 600 bi de dólares. Então, se a gente somar todas essas informações que eu passei aqui, segundo o Banco Internacional de Pagamentos, IBIP, ele estima que as reservas cambiais, somando todos os países, é cerca de 11,5 trilhões de dólares. E lógico que esse valor ele muda, né? E por que ele muda? Às vezes a reserva de um país está numa moeda, a economia ali daquele país não é tão boa, acaba desvalorizando e tudo mais. Então, convertendo para dólar em um determinado momento, esse banco levantou essa informação e eles chegaram nesse número de 11,5 trilhões de dólares. E aqui eu faço uma pergunta para você. E se nós pegássemos 1% desses trilhões, só 1% das reservas desse número, no caso, a gente teria algo ali na casa de 10 bilhões de dólares. Mas, pô, Nicolas, será se essa porcentagem, será se 10 bilhões é muito dinheiro? Para mim é. Mas em relação ao todo, eu acho que é pouco. Então, se os governos diversificassem parte das suas reservas cambiais em Bitcoin, a gente poderia, então, ver um aumento massivo na capitalização de mercado. E se a gente considerar que 5% das reservas cambiais, a gente teria então algo em torno de 50 bilhões de dólares. Então, isso é muito bom. Agora imagina se por algum motivo ali eles decidem colocar 10,
20%, 30% dessa reserva cambial, entendeu? Então, esse potencial especificamente em câmbio, nessa reserva cambial, isso é muito bom e isso pode trazer um grande impacto em relação à valorização do ativo. Então, tem o potencial dessa reserva de fundo cambial, tem o potencial da reserva de valores e tem um potencial também no fundo de investimentos e um potencial em uma série de coisas. E isso tudo podem fazer com que os preços do Bitcoin subam. E quando a gente olha economicamente o Bitcoin, as moedas fiduciárias, a economia, o halving, como que nós podemos nos preparar? Mencionei que o Bitcoin é uma moeda descentralizada com tecnologia própria. Falei as vantagens e benefícios dela em relação às moedas fiduciárias. Comentei com vocês também como que o halving pode impactar de forma positiva no preço do Bitcoin e como que a gente pode se preparar para eles. Mencionei também que se o Bitcoin continua crescendo e que os países podem utilizar o Bitcoin como parte da reserva cambiais e podem também se beneficiar dessa reserva. Então, se a gente for olhar, é muita coisa boa acontecendo. E aí, eu deixo aqui duas perguntas para você. Primeira, se você não se inscreveu ainda no canal, aproveita para se inscrever, tá? E a segunda pergunta é: será que a gente vai ver o Bitcoin subindo até 150, até 200, até 500 mil dólares no próximo ciclo do halving em 2024? Eu particularmente acredito que é possível chegar ali na faixa de 150, 200 mil dólares. Mas eu quero saber a tua opinião. Lembrando aí, hoje, nesse exato momento, o Bitcoin está em cerca de 43 mil dólares. Fechou, galerinha? Bom, era isso. Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no Instagram, @ludigerionicolas. Vou deixar aqui embaixo também. Algumas pessoas vêm me perguntar algumas situações mais específicas. Você também pode ficar à vontade para ir lá no meu Instagram, me chamar no particular e a gente aí troca essa ideia para deixar tudo mais transparente possível. Tá bom? Senhoras e senhores, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like. Beijos, abraços e até mais.